suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Agora você abre sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 2 e versículo de número 2. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, verso 2. Aleluia. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. A igreja pode se assentar. Louvado seja Deus. O Senhor colocará essa mensagem no meu coração. E comecei eu a meditar essa passagem de Paulo, escrevendo a Filipenses, ao qual atribui esse versículo. E Deus fez me entender e compreender que nessa noite você que está aqui nessa noite, Ele é o Deus que supre as vossas necessidades. Deus me faz voltar lá atrás, quando Ele cria e criou o homem sobre a face da terra. E a Bíblia Sagrada diz que Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E quando Ele cria o homem, Ele cria, aleluias, para ter uma formosura nessa terra ao qual a Bíblia fala que era uma terra vazia, que era uma terra sem forma. E Deus ali via uma necessidade de criar a sua imagem e a sua semelhança. E Deus faz-me entender que antes dele me chamar de servo, ou antes dele te chamar de servo, Ele nos constituiu filho e filha dele, aleluia. Então quando Ele cria o homem e quando Ele cria a mulher, é para dar o de melhor para o seu povo, é para dar o de melhor para os seus filhos. Venhamos nós para as nossas vidas de hoje. Nós temos filhos. E quem é o pai, qual é a mãe que não quer o melhor para os seus filhos? Quando você gera um filho ao mundo, você tem agora o tributo de criá-lo, na verdade, no caminho que se deve andar. Você deve criar, como eu devo criar minha filha, aquilo que agrada ao Senhor. E Deus me faz entender que para Ele suprir as nossas necessidades, nós precisamos cumprir com o nosso papel de filhos. Porque veja bem, nós criamos nossos filhos, temos caráter aos nossos filhos, criamos e temos uma boa educação, bons estudos, não é verdade? E o que mais querem nossos filhos a retribuir aos pais? O respeito, a educação, a obediência. E eu vejo nessa palavra, quando eu passo aí a ver muitas mensagens que os pregadores falam, e Deus vem falando com a igreja sobre o amor para com o próximo, sobre o amor para com a tua obra.
querem ter orgulho dos seus filhos. Não é mesmo, pastor? Os pais querem sentir prazer nos meus filhos. E tem que, quando ele caminhou, quando ele cresceu na presença dos pais, e recebeu a educação, e recebeu o ensinamento, os mandamentos dos seus pais, aleluia. Os pais sentem prazer e alegre de poder fazer algo pelos seus filhos. E eu não estou falando somente em dar presente no Natal, eu não estou falando somente em dar presente em seus aniversários, aleluia. Deus sente prazer naqueles que obedecem, porque Ele nos constituiu filhos. Porque Deus não gerou a mim e a você para ficar à mercê dessa terra, para ficar a perecer. Que nem diz o outro, nós não viemos da cegonha. Nós estamos aqui porque o Criador nos criou. E nós somos filhos da promessa. Agora, se você perde o foco da desobediência de Deus, como é que Deus vai cumprir essa palavra na minha e na tua vida? Que Deus supre todas as nossas necessidades. Aí eu passo a entender que somos constituídos filhos, filhos da promessa, filhos pela obediência a Deus. Porque os desobedientes, eles só têm que perecer, só pagam preço. E quando o mar vem a revolto sobre a sua vida,
seu filho da eloquência da sua desobediência? Qual é o primeiro ato do pai e da mãe ao ver o filho ou a filha na rebeldia? É colocar a disciplina. Não é mesmo? Ela colocar a disciplina para ele voltar atrás e refletir aquilo que ele errou. E isso aconteceu na vida de Jonas. Deus deu uma ordem a Jonas. É uma ordem de pai para filho. Correto? Então, antes de ser profeta, é uma ordem de pai para filho. Porque a salvação é um ato de graça dada, atribuída de Deus a todos. E aquela cidade estava rebelde. Porque se Deus não tivesse compaixão daquela terra, se Deus não tivesse misericórdia, se Deus não tivesse ao menos sentido até o pecado daquela cidade, Deus não enviaria Jonas naquele lugar. Deus teria pensado como? Teria feito como fez com Sodoma e Gomorra. Mas Deus enviou o socorro. Mas Jonas quis desobedecer, quis esconder. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jonas, ele tomou um rumo ignorado. Era para ir para Nínive. E ele pensou, eu vou esconder do Senhor. Quem sabe ali naquela hora, não é bíblico, eu estou imaginando eu naquela hora, eu vou me esconder da ordem do Pai. Como que ele vai esconder da ordem do Pai? Ele está desobedecendo. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jonas tomou um navio para Tarsis. E quando Jonas tomou uma carona ali naquele navio, ele pensou consigo: agora pronto. Esse cálice não é mais meu. Esse jugo não é mais meu. Deus pode enviar outro naquele lugar. Deus pode ensinar outro para aqueles filhos, aquele povo, outro. Deus não vai enviar outros pais para ensinar os seus filhos. Aleluia. Aí você se depara com a situação aí fora que o mar está revolto, como esteve na vida de Jonas naquele navio, quando Deus enviou uma grande tempestade e chacoalhou a estrutura daquele navio. E a Bíblia nos diz que todos ali se apavoraram, todos ali temeram, e por causa da desobediência de Jonas, todos ali iriam perecer. Todos ali iriam pagar o preço. Talvez você esteja aí fora, batendo no pé errado. Talvez você tenha buscado a solução errada. Deus tem falado algo contigo, tem te chamado, tem tocado no seu coração. É porque Ele te ama. É porque Ele quer o de melhor para você. E se você tornar participante da obediência ao Pai, Ele tem prazer em abençoar os seus. Porque a Bíblia fala que os justos comerão o melhor dessa terra. Não é mesmo? E para ser justos, nós temos que ser obedientes. E Jonas ali pagou o seu preço. Desobedeceu, se redimiu e viu que não há outra saída, não tem outra direção, não tem outro caminho a ser tomado para ter uma vida ao qual Jesus prometeu lá na sua palavra.
vidas. Deus te chama nessa noite porque Ele te ama. Deus te chama nessa noite para você refletir sobre os planos e as promessas que Ele tem na minha e na tua vida nessa noite. E Jonas deixou um grande legado de testemunho para nossas vidas. Sei que às vezes em meio à circunstância que nós passamos, as lutas, as provas, as dificuldades, eu sei que para obedecer a Deus, a gente paga um preço, a gente tem que ter renúncia, a gente tem que renunciar, é um princípio de dores, mas eu quero te dizer, queridos e queridas, nessa noite, sopra na obediência, porque Deus garante a tua vitória. Aleluia! Mas Deus não tem como garantir a minha e a tua vitória se você permanecer, aleluia, rebelde, na desobediência para com a tua palavra. Não adianta eu falar, eu tenho amor pela palavra, eu tenho amor pelos irmãos, eu tenho amor pelo pastor, eu tenho amor pela obra. Se você não obedece a palavra, se você não obedece a Deus, seu pastor, eita Deus, te revela sua autoridade nessa noite. Quando fala riqueza em Cristo, é a riqueza que você conquista com Deus através da obediência dentro do seu coração. Não é nem ouro e nem prata que damos ao Senhor, é o contrário, é Ele que nos abençoa, porque Ele é o dono do ouro e da prata. E para ter essa riqueza, e para ter essa providência na sua vida, para ter esse milagre na sua vida, é preciso ter renúncia. É preciso renunciar àquilo que desagrada ao Senhor. É preciso renunciar àquilo que não está nos mandamentos de Cristo, para que você venha guardar e venha ter tesouro com Deus no seu coração. Porque aqueles que têm ao Senhor está guardando sua riqueza lá no trono da glória. Porque aí fora a gente acompanha no dia a dia, a gente vê os desobedientes criando e guardando riquezas e tesouros nessa terra. E a Bíblia diz que tesouros nessa terra o ladrão vem roubar, a traça vem roer, comer. Essas riquezas são passageiras. Mas se está faltando algo, o Senhor acrescenta na tua vida. Para você conseguir alcançar essa riqueza em Cristo Jesus, é preciso entrar pela porta. É preciso entrar pela porta. É preciso entrar pela porta. Não adianta você falar que obedece a palavra, se você não obedece ao seu pastor.
você quer culpar o primeiro que aparece. Você quer culpar o pastor, eu quero culpar o pastor, eu quero culpar o obreiro, eu quero culpar o fulano, beltrano, o ciclano, político e governantes, é isso, é aquele período. Não cai uma folha seca se Deus não permitir. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Reflita nessa noite. O que veio sobreveio a você o jugo dessa tempestade? O que veio atribuir a você essa prova ao qual você não está vendo direção, ao qual você não está conseguindo alcançar a terra da promessa? Porque a Bíblia diz que os justos não mendigam o pão. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Com a permissão do pastor, eu quero orar pela igreja nessa noite. Deus tem vitória nessa noite sobre este lugar. Com a permissão do pastor, eu quero que nós louvemos ao Senhor nessa noite. Aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, eu convido você até vir aqui na frente. Aqueles que ainda não receberam o selo do batismo, você tem a liberdade de vir aqui na frente e orar por você. Aleluia. E se você sentiu no seu coração de fazer um renovo para com Deus, de entrar pela porta da obediência para com Deus, te convido a vir aqui na frente nessa noite. Porque Deus vai abrir a porta do céu neste lugar. Amém. Aleluia. E Deus vai derramar vitória sobre a tua vida. Ai. Deus vai derramar chuva de bênção sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Assim diz. Aleluia. Dê um passo para Deus nessa noite. Eu quero orar para aqueles que ainda não receberam o selo do batismo do Espírito Santo. Você vem aqui na frente e abra o seu coração para Deus nesse lugar. Não olhe para mim, não olhe para os obreiros, mas que você possa abrir o seu coração para o Espírito Santo de Deus. Que você possa dar liberdade para Deus nesse lugar. Que você possa dar liberdade para Deus. Se avivar e a sua autoridade sobre a tua vida. Jesus.
Mas